Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do conteúdo de História do sexto ano. Nós estamos na semana 4. Meu nome é Rander e eu vou estar aqui com vocês. O tema da aula de hoje, aspectos políticos da Roma Antiga. Caro estudante, nesta semana você irá aprender sobre a história política de Roma. Nesse exercício, você deverá ser capaz de compreender os conceitos de monarquia, república e império, além de analisar a estrutura da sociedade romana de modo geral. Então vamos para a aula. A história política de Roma começa com uma história contada pelo poeta romano Virgílio no livro Eneida. Segundo essa lenda, por volta do ano 1400 a.C., os irmãos Rômulo e Remo seriam filhos do deus Marte com uma mulher chamada Réia Sílvia. O tio de Réia teria jogado as crianças no rio Tibre para morrerem. Porém, o cesto onde eles estavam teria sido encontrado por uma loba, que os amamentou e os protegeu até serem encontrados por um pastor de ovelhas, que os acolheu até crescessem. Em 753 a.C., os irmãos teriam sido responsáveis pela criação de uma nova cidade, mas por disputa de poder, Rômulo matou Remo e assumiu o trono como primeiro rei de Roma. Essa lenda nos ajuda a compreender a origem do nome da cidade de Roma, em homenagem a Rômulo. Entretanto, o que os historiadores sabem é que Roma teria sido criada a partir da união de três povos: gregos, etruscos e italiotas. A primeira fase da história de Roma é a da monarquia, pois passou a ser governada por diversos reis, sendo os últimos de origem etrusca. A sociedade romana era, nessa época, dividida em 4 partes. Patrícios eram descendentes das famílias que fundaram Roma e tinham grandes propriedades de terra, ajudavam os reis a governar. Clientes eram grandes comerciantes e intelectuais que trabalhavam na administração pública para os patrícios, por isso tinham alguns benefícios. Plebeus era o povo composto por artesãos, comerciantes, camponeses, mas que não tinham direitos políticos. E escravos eram plebeus endividados ou prisioneiros de guerra. Os patrícios têm um grande poder político e possuem influência sobre as decisões do rei. Em 509 a.C., o rei Tarquínio acaba se desentendendo com os patrícios, pois havia criado leis que favoreciam os plebeus. Em seu lugar, os patrícios escolhem entre eles 2 cônsules, para não haver concentração de poder. Inicia-se, então, o período da República, que significa a coisa pública. Nesse novo período, os patrícios aumentaram ainda mais seu poder, criando um conselho de 100 cidadãos, que recebeu o nome de Senado, e era responsável por criar as leis de Roma. A República Romana foi crescendo e as desigualdades aumentando. Após diversos conflitos entre patrícios e plebeus que não tinham direitos, o povo consegue conquistar a construção de seu próprio conselho, chamado de Tribuno da Plebe, que poderia barrar algumas leis do Senado. Outra conquista dos plebeus foi a criação da Lei das 12 Tábuas, um conjunto de tábuas de pedra onde foram registradas as leis de Roma, deixando as leis mais transparentes para todos. A estrutura de poder na República foi a seguinte: cônsules, líderes da República que ficavam no poder por 1 ano, Senado, patrícios responsáveis por criar as leis, magistraturas faziam parte do poder executivo, Assembleia Popular, formada por patrícios e plebeus, e elegia os cônsules. Tribuno da Plebe era responsável por decidir questões relacionadas aos plebeus. No século II a.C., Roma passou por um período de instabilidade política, elegendo 2 triunviratos, governo de 3 cônsules. O primeiro em 60 a.C., com Júlio César, Crasso e Pompeu, e o segundo com Marco Antônio, Lépido e Otávio, em 44 a.C. Numa disputa de poder entre os cônsules, Otávio saiu vitorioso e assumiu o poder sozinho,
recebendo o título de Augusto, que significa majestoso, e iniciando o período do Império. Durante o Império Romano, os governos conquistaram diversos territórios, ampliando as conquistas de Roma por toda a Europa, parte do Oriente Médio e norte da África. Nesse período, foram construídas diversas estradas para facilitar o transporte de pessoas e mercadorias. O exército romano passou a ser temido pelos outros povos, pois era bastante organizado e treinado. Entretanto, para manter um exército assim, era preciso gastar muito dinheiro, o que gerou aumento nos impostos e insatisfação popular ao longo do tempo. Vamos agora para as atividades. A origem de Roma tem duas versões. Explique a diferença entre elas. Uma é histórica e outra lendária. A histórica, Roma teria sido fundada pelos latinos e etruscos. A lendária, que foi fundada pelos gêmeos Rômulo e Remo. Ambas datam de 753. Número 2, complete o quadro com as principais características de cada período da história da Roma Antiga. Monarquia, o rei, cargo vitalício. Na segunda linha, assembleia. E na terceira linha, cúria. Na república, primeira linha, criada pelos patrícios. Na segunda linha, escravos. Na terceira, sociedade patriarcal. Na quarta linha, senado. No império, primeira linha, imperador tem todo o poder. Na segunda linha, expansionismo. Na terceira linha, política do pão e circo. Número 3, vamos aqui, como é ou era Roma Antiga e no Brasil. Então, nós vamos fazer a República, como era na Roma Antiga, e a República, como é no Brasil. República, Roma Antiga. Poder exercido por 2 cônsules. No Brasil, divisão dos 3 poderes. O presidente é o chefe do poder executivo. O Senado, na Roma Antiga, composto pelos patrícios, cargo vitalício. No Brasil, faz parte do Congresso Nacional, cargo eleito para 8 anos de mandato. Muito obrigado a todos pela companhia e até a nossa próxima aula.